Glória a Deus. Diga glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. A Ele toda honra, toda glória. Aleluia. Quem está feliz com Jesus? Amém. Ele é bom. Queridos, antes de começar aqui a nossa ministração, o que Deus colocou no meu coração, e eu tenho certeza que falará ao seu também, eu quero te apresentar aqui uma novidade. Esse daqui é o nosso novo livro, Jesus Cristo antes, durante e depois. Ele fala sobre a vida antes de vir à Terra, o que a Bíblia fala sobre isso, durante aqui a sua vinda aqui na Terra, e depois o que vai acontecer lá no céu. Livro maravilhoso. Também chegou esse daqui, ó. Não pare, não é o seu fim. Um encorajamento, um livro de superação, de recomeço, da volta por cima, uma bênção. Esse daqui, a gente já fez o lançamento dele aqui há algum tempo atrás, Alcançando a Sua Bênção. Um livro que fala sobre a vida de Naamã, maravilhoso. E por último, a gente tinha, algum tempo atrás aí, feito o lançamento desse daqui, ó. Feridas que te marcam, dores que te param. Também um livro de superação. Bênção demais, tá bem? Eu tenho algumas cópias lá no fundo. E é o seguinte, o valor dele é meu presente para vocês. E pedindo que vocês só dêem uma oferta que Deus tocar no seu coração aqui pro altar, tá bem? Lá no fundo tem alguns livros, fique à vontade. No final do culto, passa lá e tira um exemplar para você. Oferte à casa do Senhor, né, como forma de gratidão. E Deus vai te abençoar com esse livro abençoado, assim como tem me abençoado. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Bênção. Deus tem falou ao meu coração e certamente falará ao seu também, tá? Livro bênção. Muitos anos de estudo aqui, tá? Muitos anos, muita coisa boa, muita coisa do céu. E eu tenho certeza que é para ajudar as pessoas aí a fortalecer a sua fé. Amém? Vamos para a mensagem de hoje. Deus conhece os detalhes que você não vê. Deus conhece detalhes que você não vê. Às vezes algumas coisas acontecem na sua vida, você fica todo frustrado, né? Todo frustrado. Mas Deus conhece os detalhes. Diga assim para a pessoa que está do seu lado: Deus conhece os detalhes. Coisas que você não sabe, não viu e não entende. Mas diga assim comigo: mas Ele sabe de todas as coisas. Eu quero falar aqui um pouco sobre a vida de Davi. Algum tempo atrás a pastora Sabrina ministrou aqui sobre Davi. E eu quero dar sequência no que ela estava falando, né, ali na história. Que Davi, sendo perseguido por Saul, tendo a oportunidade de matar ele algumas vezes, não quis tocar no ungido do Senhor. E ele fugiu para a terra dos filisteus. E lá fingiu de doido, de louco, se escondeu numa caverna com alguns que estavam seguindo, acompanhando ele. E eu quero ministrar aqui algo que Deus colocou no meu coração. Digamos que nesse período em que Davi estava vivendo, a sua vida era como se fosse alguém que está dirigindo à noite. Alguém já pegou pista aqui à noite? Mas assim, não de madrugada, uma pista que não tem movimento, tudo muito escuro, você ali meio que sozinho, né, pouca iluminação. Digamos que a vida dele era como se estivesse dirigindo esse carro à noite, com pouca iluminação. O que você que já dirigiu à noite, o que você consegue ter de experiência a esse respeito? Pouca luminosidade, uma pista extensa, mas você só enxergando ali, confiando na luz que vem do carro, que alcança alguns metros para frente,
Você não sabe o que vem lá para frente, né? Porque está escuro. É uma estrada cheia de curvas. E quantas vezes nós estamos assim, né? Dirigindo na escuridão, só vendo o que o farol ilumina. Assim podemos dizer que é a nossa vida. Só enxergamos alguns metros na nossa frente. O nosso planejamento... Oi, Letícia, tudo bem, querida? Muito bem-vinda. Deus abençoe. Letícia, uma velha companheira de outras datas aí na fé. E é o seguinte, alguns metros somente na frente. Mas Deus, Ele consegue enxergar a estrada toda. Então, às vezes, no meio do caminho, o planejamento não sai como você imagina. E você fica frustrado. Porque você fez um plano. Mas o seu plano é limitado. É para uma consequência daqui a pouco. Mas Deus está vendo lá na frente que essa ideia tua vai te prejudicar. Essa atitude tua vai te prejudicar. Aí Deus, na sua infinita misericórdia e amor que tem por cada um de nós, vai e fecha uma porta. E muda, recebe um não, a porta se fecha. Aí ficamos todos frustrados, não é assim? Achando que Deus nos esqueceu. Mas Deus está no controle. E olha só que interessante, a vida de Davi. Davi, ele estava sendo perseguido por Saul, e ele decide fugir para a terra dos filisteus. 1 Samuel 27, de 1 a 3, diz assim: Davi pensou assim: algum dia Saul vai me matar. A melhor coisa que posso fazer é fugir da terra, para a terra dos filisteus. Aí Saul deixará de me procurar por toda a terra de Israel, e assim eu ficarei livre de perigo. Então Davi e seus 600 homens foram imediatamente para onde estava Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi e os homens ficaram morando ali em Gate, que é uma terra, né, da Filístia, ali da terra dos filisteus, com suas famílias. Veja bem, Davi achava que ele estava tomando a melhor decisão da sua vida. Quando Davi decidiu fazer esse planejamento, ele achava que era essa a sua melhor opção. Se eu ficar aqui, o rei Saul vai me matar. Vou fugir. Para onde? Para a terra dos filisteus. Sabe que terra é essa? A terra que numa batalha ele matou aquele gigante. Então o povo de lá já conhecia Davi muito bem, porque ele já tinha matado o gigante deles numa guerra anterior. Então Davi vai para onde? Para a terra dos filisteus, para o meio dos seus inimigos. Como assim? Estranho, né? Davi, um homem sábio, inteligente, cheio do Espírito Santo, de repente ele acha que a sua melhor decisão é se envolver com os seus inimigos. Quantas vezes nós tomamos decisões tentando nos proteger, mas na verdade estamos entrando em lugares que não são nosso destino. Já parou para pensar sobre isso? Que Deus tem um destino, um plano preparado para você. E essa estrada, que às vezes é muito escura, e você só com um farol enxergando alguns metros na sua frente, você toma algum tipo de decisão, de atitude, faz planos, e esses planos vão interferir diretamente no que Deus tem preparado para você. Quantas vezes nós entramos em lugares que não são nossos destinos? Tudo isso movido à ansiedade, né? O anseio de ver logo as coisas resolvidas, vai e faz do seu jeito. Toma decisões antecipadas, não sabe esperar o tempo de Deus. Acha que o seu tempo é o agora, mas Deus está falando que ainda não é o tempo. E o que acontece? Davi foi recebido por esse rei, né, ali, de Aquis.
E aí, destituiu uma cidade para ele. Davi e esses 600 homens estavam morando em Gate. E passaram-se algum tempo, um período. Davi, sempre que solicitado com seus homens, guerreando a favor dos filisteus contra outros povos, indo, fazendo, acontecendo, e foi gerando uma confiança desse rei Gate, governador ali daquela província, porque a terra de Filiste era dividida em 5 reis, né? Em 5 governadores, cada um tomava conta de uma parte. E ali sempre foi gerando essa confiança, né? Foi gerando ali um alto grau de intimidade. E acontece que em 1 Samuel 28 vai dizer assim, ó, algum tempo depois os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Então Aquis, né, que é o rei, disse a Davi: fiquei sabendo que você e seus homens vão lutar ao meu lado contra Israel. Claro que sim, respondeu Davi. Estou aqui para ajudar. E você vai ver o que eu sou capaz de fazer. Está bem, disse Aquis. Você vai ser o meu guarda pessoal por toda a minha vida. Olha só o grau de intimidade de Davi. Mas Davi é um homem segundo o coração de Deus, um homem que já tinha uma promessa de ser o rei de Israel, de repente está numa situação de enfrentar o seu próprio povo. Às vezes é difícil de acreditar Davi nessa situação, sabendo quem é o Davi da Bíblia, né? Um homem totalmente inteligente, né? Segundo o coração de Deus, um homem sábio, muito usado por Deus em tudo que fez, que tinha um amor pela sua terra, por Israel, pelo seu povo, por Deus. De repente, está propondo lutar contra o seu povo, por uma fidelidade a um homem que lhe acolheu. Olha só os planos, cara. Mais para frente um pouquinho, quando vai desenrolar a guerra, o exército todo se forma lá. Em 1 Samuel 29, a partir do versículo 1, vai dizer assim, ó: os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afeca. Enquanto isso, os israelitas acompanharam perto da fonte que fica no vale de Jezreel. Os 5 governadores filisteus marcharam para lá com suas tropas divididas em grupos de 100 e grupos de 1000 soldados. Davi e seus homens marcharam atrás de Aquis. Então os comandantes filisteus perguntaram: o que é que esse hebreu está fazendo aqui? Aquis respondeu: este é Davi, um oficial de Saul, rei de Israel. Ele está comigo já faz algum tempo, desde que se revoltou contra Saul, e desde o dia que chegou até aqui, não vi fazer nada de errado. Mas os comandantes filisteus ficaram muito zangados com Aquis e disseram: mande esse homem de volta para sua cidade, que você deu para ele, e não deixe que ele entre na batalha conosco. Ele é capaz de virar contra nós durante a luta. Pois a melhor maneira de se conseguir a boa vontade de seu senhor, no caso o rei Saul, seria matar os nossos homens. Além disso, este é Davi, a respeito de quem as mulheres cantavam enquanto dançavam. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Então aqui chamou Davi e disse: juro por Deus, o Deus vivo, que você tem sido fiel a mim, e eu ficarei muito contente se você lutasse ao meu lado nessa batalha. Não encontrei nada de errado em você desde o dia em que chegou até aqui, mas os outros reis não gostaram de você. Portanto, volte para casa em paz e não faça nada que possa desagradar esses governadores. Davi respondeu: o que foi que eu fiz de errado? Você não encontrou em mim nenhuma falta desde o dia em que comecei a trabalhar para você. Então por que não posso ir com você, que é meu patrão, o meu senhor e meu rei, para lutar contra os inimigos? Olha só onde que estava o coração de Davi, cara. Aonde estava
a disposição desse homem. E ele continua: eu sei disso e considero tão fiel quanto um anjo de Deus. Mas os comandantes disseram que você não pode ir à luta conosco. Portanto, amanhã de manhã, você e seus homens que abandonaram Saul e passaram do meu lado, né, levante-se bem cedo e vão embora logo ao amanhecer. Vocês conseguem ter uma ideia? Que situação é essa? Agora eu vou começar a pregar. Quando parece que deu certo, mas não era Deus. Davi conquista a confiança. Davi passa a ser aceito. Ele se posiciona. Tudo parece estar dando certo. Mas de repente é rejeitado. É mandado de volta. E fica sem entender nada. Quantas e quantas vezes na nossa vida vivemos esse cenário? Estamos fazendo alguma coisa, trabalhando em prol de algo, tudo planejado por nós, tudo indo bem, né? Gera confiança, está sendo aceito, né? Tem um posicionamento firme, legal, mas de repente começa as coisas a darem errado. Começa a vir desafios, as lutas começam a ficar mais intensas, dúvidas começam a ser geradas em nosso coração. Mas sou filha de Deus, mas eu sou filho de Deus. Será que Deus me abandonou? O que está acontecendo? Parece estar dando certo, mas não era. O que Davi chamou de rejeição, Deus chamou de livramento. O que Davi chamou de rejeição naquele momento, porque só enxergava ali, aquele momento, aquela batalha, Deus chamou de livramento. E a história vai testemunhar esse grande livramento. Você vai entender. Nem toda porta fechada é perda. A gente precisa entender isso. A gente só vê o momento e o material. Mas você precisa entender o seu lado espiritual. O que Deus está tentando te mostrar. Às vezes é Deus te impedindo de entrar em uma história que destruiria o seu propósito. Deus prefere ver você chorando agora, por um período de tempo, do que te perder por uma eternidade. Deus não vai perder você. Mesmo que doa, Ele não vai perder os seus. Você não entende, eu não entendo. E às vezes dói e dói muito. Mas todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus. E Deus não vai desamparar. Não vai ser a sua birrinha, vamos dizer assim, que vai convencer Deus a deixar você permanecer em um erro ou em uma situação que vai te prejudicar, vai matar os sonhos e projetos de Deus para a sua vida. Não vai. Não vai. E olha só o que aconteceu nessa luta, nessa batalha. 1 Samuel 31, de 1 a 3, vai dizer assim: os filisteus lutaram contra os israelitas no monte Giboa. Muitos israelitas foram mortos ali, e o resto fugiu. Os filisteus cercaram o rei Saul e os seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquias, os filhos de Saul.
A luta estava feroz em volta do rei Saul. Ele foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. E assim, morreram naquele dia, nessa batalha, o rei Saul e os seus 3 filhos, e todos os soldados de Saul. Você consegue imaginar esse cenário? Davi, ungido a rei de Israel, de repente, por um momento de euforia, se torna aliado dos inimigos de Israel, que é promovido uma guerra, e Davi se põe à disposição de lutar contra o seu povo, e nessa batalha, o rei morre. Às vezes, as coisas dão errado, não é por falta de preparo ou de estrutura. Não é sobre isso. Para as coisas dar certo no dia de hoje, sim, você precisa ter um preparo, né? Você precisa ter uma estrutura. Você precisa. Mas não é só isso. Dão errado em prol de um livramento. Não é sobre a sua estrutura e as suas condições de exercer um plano, mas é o seu coração estar longe do propósito de Deus. Não é sobre a sua capacitação, é sobre a falta de sensibilidade de entender aonde Deus quer te levar. Davi levaria a fama pelo resto da sua vida como quem se levantou e matou o rei Saul. Olha o tamanho do livramento. A história de Davi seria manchada como que de alguém que deu um golpe para usurpar, roubar o trono. Afinal, ele era o sucessor. Ele era o ungido de Deus. E o interessante, que Davi já tinha sido ungido por Deus, né? E não quis adiantar o propósito. Como assim? Enquanto Saul estava perseguindo Davi, e Davi ainda estava ali fugindo de um lado para o outro dentro do território de Israel, Davi teve algumas oportunidades de matar o rei, enquanto ele estava dormindo, sozinho. E ele provou para o rei Saul que, olha, está aqui parte das suas vestimentas, está aqui parte dos seus utensílios, que você, enquanto estava dormindo, eu entrei e peguei. Eu não matei você porque não é o meu desejo te matar. Davi já tinha sido ungido por Deus, e ele não quis adiantar o propósito, mas o que será que passou na cabeça de Davi de ir contra o seu povo? Será que ele imaginou dessa possibilidade do rei ser morto? E as consequências de tudo isso? Certamente não. Por quê? Porque o seu coração não estava mais conectado, sensível à voz de Deus nesse momento. E hoje, se você for em Israel, o pessoal aí foi para lá, quem é Davi? É o grande homem, o mais conhecido dentre eles, o mais falado, o mais exaltado, o mais reverenciado. Por quê? Porque Deus decidiu dar um livramento para ele. Assim como Deus está querendo te dar um livramento também. A gente precisa aceitar algumas coisas. Porque são coisas que vai além do material, vai além dos seus sentimentos, vai além do seu planejamento. É algo divino, é algo eterno de Deus para o seu coração. E esse propósito, Deus vai zelar
para que ele se cumpra na tua vida. Davi estava enxergando um momento, mas Deus já conhecia a história toda de Davi. Davi escreveu o Salmo 139, sonda-me, conhece, Senhor, examina o meu coração. Tu sabe de todas as coisas. Mais para frente ele vai dizer assim: tu escreveste todos os meus dias e determinou todos eles. Porque ele sabe que Deus cuida de cada um dos seus. Mesmo nos momentos de loucura que cada um faz, movido aí por alguma doideira, como se diz aí, sai da casinha. Deus, ele tem o zelo e o cuidado de te dar o livramento e te resgatar de volta e trazer para o caminho, para o propósito. O que Davi não sabia, enquanto Davi estava ali frustrado por não poder lutar, por ter sido rejeitado, Davi não sabia que Saul estava morrendo. Enquanto Davi estava questionando, a batalha estava sendo perdida do povo escolhido de Deus, no qual ele faz parte. Enquanto Davi estava se lamentando, o trono estava sendo preparado. Davi não precisou sujar suas mãos matando o rei atual para poder usurpar do trono. Davi não precisava. E Davi tinha isso no seu coração. Mas deu uma doideira nele, de honrar a tua palavra para alguém que não tem o coração de Deus. Davi deu a sua palavra e a sua fidelidade ao rei dos filisteus. E quantas vezes nós queremos honrar pessoas que não têm nada a ver com o teu propósito? Mas eu dei a minha palavra, mas não é o propósito de Deus para a tua vida. Quantas vezes queremos fazer bonito para os homens, entristecendo Deus? Quantas e quantas vezes? Será que Deus está falando somente comigo nesse lugar? Se Davi estivesse naquela guerra, ele certamente seria acusado de traição. Se ele tivesse batido o pé, ou aqueles comandantes não tivessem Deus endurecido o coração deles para falar não para Davi, ele seria visto como usurpador. A sua identidade seria manchada. Será que ele seria considerado como homem segundo o coração de Deus? Só uma questão, uma reflexão. A Bíblia vai dizer que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Um cara que errou uma barbaridade, mas ele tinha uma sensibilidade de se arrepender. Salmo 51, por exemplo. Mas será que uma traição dessa, o povo que tanto ama ele, os judeus, teria essa consideração hoje? Aí eu pensando com os meus neurônios, o ser humano ele sofre por quê? Porque interpreta a rejeição como fracasso. Davi foi rejeitado e se sentiu fracassado. Foi rejeitado, mas Deus o livrou. Interpreta o atraso como abandono. Deus não me ouve. Deus não está nem aí para mim. Deus me esqueceu. Por que isso? Por que aquilo? Por que estou enfrentando essa luta? Por que estou passando por esse momento? Por que eu tenho que suportar tudo isso? Isso não é abandono. É Deus te ajustando para um propósito maior. O ser humano ele sofre porque interpreta o silêncio como a ausência de Deus. Deus não se ausenta,
Ele está contigo em todos os lugares. E o fato dele estar em silêncio não significa que ele te esqueceu e que você foi abandonado. É porque ele está trabalhando em algumas coisas que nesse momento você não suporta. Você não tem condições de entender. Nem tudo Deus pode falar para a gente, porque nós somos limitados demais. Então ele vai dando algumas pinceladinhas de algumas coisas, no qual podemos entender e compreender no nosso momento. Essa é a questão. Mas a gente pensa que está em silêncio. Deus não fala comigo. Cara, Deus fala com você todos os dias. Basta você dobrar seu joelho e orar. Basta você abrir a palavra e ler. Basta você vir a um culto e ouvir uma palavra, um direcionamento da parte dele. Deus continua falando. Mas Deus está trabalhando nos bastidores da sua história. Está lapidando aí algumas coisas. Você está chorando por algo que não aconteceu. É sempre assim. Por que não? Mas Deus está te protegendo de algo que você não suportaria viver. É diferente. É diferente. Você chora porque não aconteceu. Mas se Deus não entra com livramento, você não suportaria. Precisamos ser sensatos em algumas coisas. Davi não entendeu ali na hora o que estava acontecendo. Mas depois ele percebeu que Deus não estava atrasando. Deus não estava o rejeitando. Deus estava preservando o propósito. Preservando a tua vida, a tua história, o plano de Deus para a sua vida. Isso não é atraso, isso não é rejeição. É cuidado, é amor, é zelo, é carinho. E hoje Deus manda te dizer: eu conheço os detalhes que você não vê. Eu sei de onde você não pode entrar. Eu sei onde você não pode entrar. Eu sei o que você não pode viver. Eu sei o tempo certo de te honrar na tua história. Pastor Du, confia em Deus. Confia em Deus que vê o que você não consegue ver. Porque Ele está escrevendo uma história que você ainda não entende. Confia em Deus que vê o que você não consegue ver. Porque Ele está escrevendo uma história que você hoje ainda não entende. Só confia. Confia naquele que te chamou. Em nome de Jesus. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Aplauda Ele. Glorifique o nome dEle. Em nome de Jesus.